Pessoal, no meu Instagram eu venho comentando muito sobre estratégias que algumas empresas adotaram para o lançamento de novos produtos ou serviços. E aí, a minha amiga Débora Legaspi pediu para eu explicar o que é esse tal de ciclo de vida do produto que eu falo sempre. O ciclo de vida do produto, ele compõe introdução, crescimento, maturidade, declínio. Onda, onda, olha a onda. Introdução, crescimento, maturidade e declínio, que eu vou mostrar para vocês num aulão completo agora. Imperdível! Os produtos e os serviços têm um ciclo de vida. Eles têm introdução, crescimento, maturidade e declínio. Legal? E aí, para cada um desses estágios, é importante que as marcas adotem algumas estratégias. Eu não sei se vocês sabiam, mas os produtos, eles se reinventam de tempos em tempos, eles se relançam para eles não envelhecerem junto ao seu público-alvo. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, que independentemente dos relançamentos ou das estratégias adotadas ao longo do ciclo de vida, as marcas elas mantêm os elementos de sua branding. E nós estamos em tempos onde as embalagens estão cada vez mais limpas e eu vou mostrar isso para vocês ao longo dessa apresentação. Notem a Coca-Cola. É uma marca que está em maturidade, porque ela já ganhou o seu público, ela já tem um mercado consolidado, ela atua com algumas estratégias, e aí olhem como ela foi se atualizando ao longo dos anos, sem perder os seus elementos de marca, que é a sua tipografia, que é essa letra bonita de Coca-Cola, o formato da sua embalagem, as cores da sua logo. Quando a gente vê uma embalagem curvadinha assim, com uma logo escrito em branca, vermelho e um líquido escuro, a gente já sabe que é Coca-Cola, não é verdade? E aí, a Coca-Cola, que está de maturidade, no mundo todo, ela adotou a postura de deixar as embalagens padronizadas. Olha como que ficou as latinhas aqui no Brasil e no mundo, né? Então a latinha que a gente chama de core, que é o sabor central da Coca-Cola, que é a Coca-Cola tradicional, ficou com a embalagem inteirinha vermelha. E os sabores, eles ficaram na parte de cima da lata. Então, se eu estou falando de uma Coca-Cola zero, a lata aqui em cima é preta, e a de stevia, a lata aqui de cima é verde. Mas vamos então focar na nossa aula de ciclo de vida do produto. Só queria mostrar para vocês que de tempos em tempos, as empresas, elas vão se reinventando conforme o estágio que ela se encontra no ciclo de vida. Em cada um dos estágios, a gente tem algumas estratégias. A Coca-Cola está no estágio de maturidade e a gente vai ver por que a Coca-Cola adota esse tipo de estratégia. Então vamos lá. O primeiro estágio, que é o de introdução, é onde o produto é apresentado ao mercado por meio de um esforço de marketing intenso, ou seja, as pessoas ainda não conhecem esse produto. Então, eu preciso comunicar muito esse produto e focado, visando estabelecer uma identidade clara e promover o máximo o conhecimento do produto. Muitas compras de teste ou por impulso acontecerão nessa fase. É o período de crescimento lento das vendas. É preciso visão a longo prazo, pois o lucro é ainda inexistente nesse estágio, onde as grandes despesas de lançamento serão necessárias. Então, o desafio aqui é gerar o que a gente chama de trial, experimentação. Vou dar um exemplo para vocês desse filé suculento da Maggi. É um produto que a Maggi da Nestlé, foi lançado há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, por meio de uma tendência da alimentação saudável e da falta de tempo das pessoas. Então, as pessoas querem consumir peito de frango, sim, mas elas não têm tempo de deixar o peito de frango marinando para ficar com gosto saboroso. E aí, esse é um envelope que eu coloco o frango dentro, fecho e levo numa frigideira antiaderente. Muitas pessoas ainda não conhecem esse produto, mas notem a visão de longo prazo da marca, porque nós estamos falando de uma tendência de mercado. E a grande tendência aqui, igual eu falei para vocês, é a de alimentação saudável. Nesse momento, a Maggi ela tem que focar muito em investimento no ponto de venda, equipe de vendas, comunicação nas redes sociais, para as pessoas conhecerem o produto. E muitas vezes a gente acaba também ganhando uma amostra grátis para gerar experimentação, né? Então aqui são os sabores, né? Eles vendem 3 sabores: o sabor de ervas finas, alho e cebola e tomate e ervas, sendo que o mais vendido é o de ervas finas. E até aqui, para você ter os argumentos de venda na comunicação, eles colocaram o mais vendido no centro e os outros sabores de apoio. Olha que interessante. Descubra mais ideias e sabores para fazer filé suculentos. Descubra. As pessoas ainda não sabem dessa ideia. Além do sabor ervas finas, mais ideias para filé suculento ainda possui 2 outras variedades: tomate, ervas e alho e cebola, para você preparar e se surpreender com os resultados. Muito interessante, né? Olha que legal, gente. Outra tendência que a Maggi
viu é que as pessoas estão cozinhando mais em casa, estão por conta da inflação, né? Quem precisa ir trabalhar, mesmo em tempos de Covid, ao invés de comprar comida fora, prefere levar sua marmita. Então, essa é uma outra oportunidade de mercado. Um produto em crescimento, eu trouxe para vocês como exemplo a catuaba. Então, nesse estágio, há uma rápida aceitação de mercado e melhoria significativa do lucro. Então, em introdução, as pessoas não conheciam muito esse produto. Aqui, ele já está conhecido e ele já começou a render lucro. O mercado apresenta uma abertura à expansão que deve ser explorada. Caracterizado por vendas crescentes, esse estágio também traz concorrentes. As ações de marketing buscam sustentação e as repetições de compra do consumidor. Então, notem bem, as ações de marketing buscam sustentação e as repetições de compra do consumidor. Então, eu quero que o consumidor compre mais e compre de novo. Ele já experimentou, ele já conhece, então ele precisa comprar mais. Nesse estágio, a gente percebe que muitas marcas lançam novos produtos. Eu tenho, por exemplo, a linha nova de corote que eu mostrei para vocês. Vão lá no meu Instagram, @profa.marianamuniz. Lá eu falo da estratégia que o corote apresentou para os seus novos sabores, que é o de Pink Lemonade, Tropicalia e Sex on the Beach. Corote é uma marca em crescimento, muito por conta da inflação também, e as pessoas perderem o emprego e quererem ainda tomar o seu goró. O corote cresceu, porque é uma marca barata e ao mesmo tempo com sabor. Então, os jovens têm comprado bastante corote. E como estratégia de crescimento, corote lança novos sabores. Então, a gente tem aqui o de pêssego, morango e limão, que foram os primeiros, e eu falei das edições limitadas, que ainda estão como teste para ver se o público vai aceitar ou não. Então, nesse estágio de crescimento, quais são as estratégias? Melhoria da qualidade e edição de novas características, igual eu falei para vocês, corote, novos sabores. A melhoria da qualidade e edição de novas características. As embalagens agora são maiores de 500 ml. Acrescentar novos modelos e produtos de flanco. São produtos para atacar o concorrente pelas laterais, digamos assim. Então, o corote de Pink Lemonade, Tropicalia e Sex on the Beach são versões mais premium. Eles estão concorrendo meio que indiretamente com a Skol Beats, tá? Entrar em novos segmentos de mercado também pode ser uma estratégia aqui. Aumentar a cobertura de mercado e entrar em novos canais de distribuição. Então, se eu vendia só em mercado, eu começo a vender em postos de conveniência, por exemplo. Mudar o apelo de propaganda de conscientização para que as pessoas conheçam sobre o produto para a preferência do produto. Então, já que elas conhecem, a gente vai fazer uma comunicação onde mostre que as pessoas gostam desse produto, né? Aí o estágio de maturidade, que é o que a Coca-Cola está, que eu mostrei para vocês. Então, aqui é o momento que o produto ele já é muito conhecido. E eu tenho uma redução de crescimento nas vendas, lembrou? Introdução, crescimento, maturidade. Eu tô aqui, ó, no topo da curva. Porque o produto já foi aceito pela maioria dos consumidores potenciais. Este estágio fica evidente quando alguns concorrentes começam a deixar o mercado, a velocidade das vendas é dramaticamente reduzida e o volume de vendas se estabiliza. O lucro estabiliza-se até entrar em declínio, graças ao aumento de despesas de marketing em defendê-lo da concorrência. Nessa fase, os consumidores fiéis repetem as suas compras. Qual que é o grande medo de um estágio em maturidade? É que esse produto comece a envelhecer junto ao público e ele comece a entrar em declínio. Então, para isso, nós adotamos algumas estratégias. Então, o Skol é uma marca que entrou em maturidade. E aí, para continuar crescendo as suas vendas, a Skol entendeu que era interessante lançar bebidas flavorizadas, como, por exemplo, a Skol Beats. E aí, quais são as estratégias que eu adoto nesse momento? Eu posso ter uma modificação de mercado, que é o caso da Skol Beats. Eu tenho a expansão de consumidores e da taxa de consumo. Antes, Skol era só cerveja. Hoje em dia, tem a linha Beats, que são essas bebidas flavorizadas. E aí eu consegui expandir novos consumidores que não gostavam de cerveja e passaram a tomar essas bebidas flavorizadas. Então, eu tenho modificação do produto. Eu tenho melhoria da qualidade, das características e do estilo. Se vocês notarem, Skol Beats, por estar em maturidade, é interessante eu incrementar as vendas sempre com novidades. Então, eu tenho agora Skol Zodiac, que a Anitta é a VP de criação. Eu tenho também outros sabores de Skol Beats, que começou com esses 3 e agora tem várias edições limitadas. E eu posso também modificar o composto de marketing. Eu posso fazer um preço diferente, uma distribuição diferente da qual eu atuava, ter uma propaganda diferenciada, promoção de vendas, ações no ponto de venda, trabalhar com uma equipe de vendas diferente, marketing direto e serviços. Mas eu acho que o exemplo da Skol Beats é muito interessante para vocês entenderem esse caso de maturidade. Aqui é outro exemplo, que é a Maizena. Maizena é uma marca que entrou em maturidade para declínio. Muitos amidos entraram para concorrer com ela, outros amidos de milho.
E a marca Maisena entendeu que ela era forte em receitas, em itens para cozinha. Ela faz parte da gastronomia brasileira. E aí eles fizeram essa parceria com o Tok Stock, onde temos caderno de receita, refratários, caneca, com a marca Maisena. E aí, quando o produto entra em declínio, quer dizer que o período de forte queda nas vendas e no lucro, esse estágio pode ser causado por uma competição feroz, que é o caso da Maisena. A Maisena teve que se reinventar para ela não entrar em declínio. Hoje eles têm também algumas linhas de cookies bem interessante, já estão partindo para o lado de alimentação saudável, já avisando também as pessoas que têm problema com glúten. Condições econômicas desfavoráveis pode ser o caso de entrar em declínio, mudanças nas tendências e outros fatores. No caso aqui eu trouxe a groselha, porque na década de 80 e começo de 90, muitas pessoas amavam consumir groselha. As mães davam groselha para as crianças, porque entendiam que criança gordinha era criança saudável. Hoje os tempos são outros, as tendências mudaram. E aí as pessoas consomem menos groselha do que antigamente. Isso não significa que a groselha deixou de existir, porém ela envelheceu junto ao seu público. É um momento de desaceleração, eliminação ou revitalização, com a introdução de um novo produto ou serviço e seu próprio ciclo de vida. Eu descobri, em algumas aulas, falando do exemplo da groselha, que muita gente utiliza a groselha de outras formas. Faz receitas, por exemplo, raspadinha, utiliza a groselha para fazer algumas receitas e também utiliza a groselha para bebida alcoólica, para fazer alguns drinks. Eu tenho um aluno que utiliza como pretinho de carro. Olha algumas possibilidades para a groselha não envelhecer e não deixar de existir, né? Então, nessa fase, eu posso manter ou modificar, ou abandonar. Ou eu reduzo o investimento, né? Eu tenho essas duas estratégias. Mas se a groselha quiser voltar a ficar ela pode utilizar essas ideias e se inovar no mercado. Olhem como as marcas elas devem se atualizar ao longo dos anos, para ela não envelhecer junto ao público, como aconteceu com a groselha. Nescau, lá em 1986, ele vinha com a frase prontinho. E hoje em dia não tem mais o prontinho, porque os tempos são outros. Naquela época não existia nada pronto, e hoje em dia eu tenho a questão da saudabilidade muito forte. Eu queria que vocês notassem que o vermelho continua, o raio continua, e nós temos também a tipografia. Essa letra da Nescau foi modernizada, mas ao mesmo tempo ela se manteve. E as embalagens estão cada vez mais limpas para que na nossa cabeça como consumidor nós consigamos fixar melhor as marcas, né? Aqui outros exemplos, como por exemplo o Toddy, olha como era, energia e saúde, porque criança saudável era criança gordinha naquela época. E aí foi se transformando e os elementos de marca se mantiveram os mesmos. E aqui as embalagens de leite moça. Leite moça é um produto em maturidade também, assim como o Toddy e assim como o Nescau. Notem que a embalagem antes, que era de corpinho, ela passou a ser slim. Por quê? Muitas consumidoras começaram a ligar para o saque, isso em 2012, 2011, para a Nestlé. Elas não conseguiam cozinhar para transformar o leite condensado em doce de leite. E essa embalagem de corpinho, ela era bonita no ponto de venda, mas ela era muito ruim para você pegar todo o produto que ficava na lata. E as mulheres que utilizam essas latas são mulheres acima de 50, que gostam de montar livros de receita. E aí a Nestlé fez essa modernização na sua embalagem, além de ter um abre fácil, fica muito melhor para manusear, para empilhar no ponto de venda e para dona de casa também cozinhar o seu leite condensado, transformar em doce de leite e utilizar para as receitas e não ficar muita sobra no fundo da embalagem. Eu queria mostrar para vocês como a embalagem está mais limpa, olha que interessante. Ali eu tenho um off-white, que é um branco da cor do leite, não chega a ser tão branco, mas um branco da cor do leite, mais puxado para o rosado, meio amarelado. O escrito moça, a tipografia se manteve ao longo dos anos, mas a embalagem ela tá bem limpa, né? Para a gente conseguir fixar melhor os elementos de marca na nossa cabeça. E aí, como a marca entrou em maturidade, nota-se que houve outros lançamentos ao longo dos anos. Então, eu tinha a embalagem antigamente só em lata, hoje eu tenho a embalagem em embalagem da Tetra Pak, eu tenho também a versão light, eu tenho também uma versão de moça de colher, tenho também as sobremesas com a versão doce de leite com coco, tem moça chocolate, né? Tem o chocolate com recheio de leite moça, tem o biscoito ou bolacha, dependendo da região que você mora, tem o sorvete de leite moça. Então, nesse momento de maturidade, é interessante para a marca fazer algumas ações que lance novos produtos ou serviços,
ou até visualize novas formas de uso desse produto. Por exemplo, o caso de bis. Bis faz a mesma coisa que leite moço. Eu tenho o bis branco, tenho o bis de chocolate ao leite, lancei novos sabores para as pessoas comprarem mais e eu consegui melhorar a questão de crescimento da marca. E eu também ensino o consumidor a fazer novas receitas com bis. Se vocês notarem as redes sociais do bis, ele vai incentivar as pessoas a consumirem de outras formas, que é o que nós chamamos de segmentação comportamental, e é um assunto para um próximo momento. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei e até um próximo conteúdo.